Estamos de volta com o programa Sem Censura Pará para você aí todas as tardes ao vivo aqui pela TV Cultura e também pelo portal e o nosso aplicativo. E agora a gente vai tratar de um assunto que tem tirado aí, né, o sono de muita gente, mas também que é muito importante para a época em que a gente vive, que é a inteligência artificial. Que a inteligência artificial, ela é o assunto do momento, a gente já sabe, né? Mas agora existe um novo modelo de IA que consegue transformar comandos de textos em vídeos de até 1 minuto. Quem conversa mais com a gente sobre o assunto é o professor de novas tecnologias, Denis Barreto, que vai explicar para a gente os prós e os contras dessa inovação. Boa tarde, Denis. Bem-vindo ao programa Sem Censura. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, vamos falar aí da inteligência artificial, né? Muita gente já sabe o conceito, mas é sempre bom a gente estar explicando, já que é um assunto que está aí em evidência o tempo todo. É isso mesmo. Eu acho que a gente pode fazer a linha do tempo e botar o que aconteceu nos últimos 1 ano e 2, 3 meses, né? Em novembro de 2022, uma empresa americana chamada OpenAI anunciou, né, uma plataforma aberta ao público, onde as pessoas poderiam interagir com uma inteligência artificial dando comandos, né, que a gente chama de prompts no dia a dia. Né? E isso causou uma transformação no mundo que eu encaro como fosse a terceira onda da internet ou da transformação digital no mundo, né? Começou lá em 90 e pouco, quando surgiram os navegadores de internet, e depois elas foram evoluindo, né, com os sites, com a questão da internet de banda larga, com o streaming, e agora a inteligência artificial está fazendo parte da nossa vida e está tomando conta das discussões em qualquer lugar que a gente esteja, né? No trabalho, na escola, na mesa de bar com os amigos, todo mundo está falando do chat GPT. E o que é essa inteligência artificial? Ela é uma inteligência artificial generativa. Ela é capaz de gerar conteúdo a partir de um comando que você dá para ela, usando a linguagem natural, a linguagem humana. Então, nós estamos conseguindo, pela primeira vez na história da humanidade, conversar com uma máquina. E conversando com uma máquina e tendo respostas plausíveis e respostas consistentes. Então, dessa forma é que vem acontecendo essa transformação e essa facilidade de você interagir com uma máquina. Deixa estar que a inteligência artificial ela já faz parte da nossa vida há muito tempo, só que a gente não percebia porque ela era muito discreta e não estava interferindo na maneira de como a gente produz hoje na nossa vida, produz conteúdo ou interage com uma máquina. Por exemplo, quando você vai assistir um filme numa plataforma de streaming de vídeo, por exemplo, tem lá uma inteligência artificial que foi programada e treinada para entender o seu gosto e recomendar outro filme parecido. Né? Você está ouvindo uma música numa plataforma de streaming de música, você tem lá playlists que são sugeridas baseadas no seu gosto anterior ou no que você ouviu anteriormente. Isso aí já vinha acontecendo, e para a gente era quase que transparente. Quando você vai numa plataforma de compra, num site de e-commerce, por exemplo, né, já que você comprou essa roupa, nós vamos sugerir para você uma outra roupa ou um sapato parecido com aquele que você gostou. Então, isso já vinha acontecendo. A partir de 3, 4 anos atrás, surgiram os bots conversacionais, os robôs que conversam com a gente, por exemplo, através do WhatsApp. Você entra num contato de uma loja, e ele começa a fazer perguntas, você responde, e ele vai te respondendo, vai guiando você num caminho também que vai ajudando a resolver seu problema sem interagir com um humano. Agora a gente está vivendo essa terceira onda da IA, que é a IA generativa, onde essas empresas, principalmente a OpenAI, investiu muito tempo, desde 2015 ou 2016, treinando um modelo de linguagem com praticamente todo o conteúdo produzido pela humanidade, todo o conteúdo produzido na internet por nós, pelos humanos. E a partir daí, essa plataforma, ela começa a pensar respostas. O que é o curioso disso, sem me delongar muito para a gente começar a conversar, é que a gente acha que é uma mágica, que é uma bruxaria, mas não é. Na realidade, ela foi treinada para pensar a próxima palavra. Então, quando você pergunta assim, o gato deitou no... Ele vai dizer assim, tapete. 97% da chance de responder tapete é porque ele treinou e foi treinado num modelo de linguagem onde, na maioria das vezes, o gato deita num tapete.
Mas eu já vi casos de teste que ele respondeu que o gato deitou na caneca, o gato deitou na peruca. Então, assim, existem falhas e que são aquelas alucinações que a gente ouviu falar da IA. Certo. E aí, atualmente, a gente tem várias plataformas de inteligência artificial. Isso, o mercado, ele acordou a partir do momento de novembro de 22, quando a OpenAI divulgou o chat GPT, né? Outras empresas estavam ainda em testes ou ainda analisando a possibilidade ou potencial do mercado, resolveram acelerar também os seus desenvolvimentos. Então, o que acontece? A OpenAI ela é líder de mercado hoje na questão de IA generativa, que gera conteúdo, de voz, de texto e de vídeo agora, que a gente também vai conversar um pouco sobre isso. O Google, que estava desenvolvendo uma plataforma que anunciou há mais ou menos 6 meses atrás o Bard, né? O Bard, ele começou a dar respostas erradas, até com um viés, né? Como em inglês chamam de bias, né? Um viés de conteúdo não adequado, vamos chamar assim, né? E parou o desenvolvimento, desenvolveu novamente e lançou semana passada o Gemini Pro. Então, nós temos hoje o ChatGPT da OpenAI, nós temos o Gemini Pro do Google. Em paralelo, a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, também está lançando uma plataforma mais baseada em open source, em código aberto, porque como envolve muito dinheiro e tempo de desenvolvimento e desenvolvedores, eles estão fazendo o quê? Eles estão abrindo para programadores entrarem no código dele e ajudar a ganhar velocidade também para entrar no mercado. E ontem foi anunciado uma plataforma chamada Mistral, que é um chat também baseado em treinamento de grandes modelos de linguagem, de uma empresa francesa, onde os primeiros testes que já surgiram de ontem para hoje estão dizendo que ele está entre segundo e terceiro lugar na qualidade da resposta, um pouquinho atrás do ChatGPT e mais ou menos junto com o Gemini Pro do Google. Quais são as vantagens dessa nova plataforma aí que é capaz de, com o comando, gerar vídeos aí de até 1 minuto? Isso. Esse ponto é um ponto muito interessante, porque até 15 dias atrás, quando a OpenAI anunciou o Sora, né, Sora ou a Sora, eu fui pesquisar até para vir para cá para entender o que é Sora. Em japonês quer dizer céu, então é céu em japonês. Então, a Sora ela é uma plataforma que foi treinada com modelos de vídeos, onde essa infraestrutura de tecnologia de inteligência artificial, ela aprende a pensar vídeos, não só pensar textos. E hoje você dá um comando de texto, ele consegue criar vídeos de até 1 minuto, com 60 quadros por segundo, uma resolução HD, com uma perfeição quase como se tivesse sido filmado dentro de um ambiente, dentro de um estúdio, dentro de um estúdio de cinema, por exemplo, ou de uma plataforma de uma agência de produtora de vídeo, por exemplo, fazendo um comercial de televisão. O impacto que eu vejo é que o processo criativo, a partir do momento que você consegue conversar com uma máquina e você, como um diretor de criação, por exemplo, ou o diretor de um comercial ou de um programa de TV, consegue dizer para uma máquina, põe uma pessoa num estúdio falando com outra, com um fundo branco, com uma TV passando um vídeo de um cavalo correndo num pasto, e ele cria isso sem nenhum tipo de conteúdo entregue para ele, somente texto, isso pode revolucionar a indústria da produção de conteúdo como um todo. Entretenimento, publicidade e propaganda, eu vou para o lado da educação, vou para o lado do treinamento. Já pensou pedir para ele criar de uma maneira lúdica para uma criança como é que uma molécula de água interage no fogo, por exemplo, isso na forma de vapor? Antes você tinha que passar para alguém criar, desenhar, produzir, ela pode criar isso para você de uma maneira instantânea, muito rápida, por exemplo. Sim. Denis, a gente tem participação do público que está acompanhando a nossa programação com a Jennifer. Temos uma pergunta do Sérgio, do bairro da Condor. Ele diz: a inteligência artificial busca fazer com que as máquinas executem tarefas complexas, simulando a inteligência humana. Ele quer saber se você acha que pode ocorrer a singularidade tecnológica, que é a hipótese que relaciona o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial a mudanças irreversíveis na civilização, e se você acredita que um dia serão autoconscientes. Olha, essa é uma discussão muito interessante. Eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, principalmente quando a gente usa ela para o bem, para nos ajudar no dia a dia, né? Essa questão da singularidade é um ponto assim, em que momento a máquina vai poder pensar igual a um cérebro humano?
A capacidade de desenvolvimento de chips de processamento que estão ajudando a treinar máquinas para pensar com o cérebro humano está tão grande que estão dizendo, os principais cientistas e quem está acompanhando esse caminho de treinamento de inteligências artificiais que geram conteúdo, estão dizendo que em 4 ou 5 anos nós vamos chegar num estado que vai ser muito difícil você dizer se aquele conteúdo foi produzido por um ser humano ou se aquele conteúdo foi produzido por uma máquina. Esse é um ponto muito, muito importante. Mas, ressalva, isso é uma questão de treinar uma máquina com conteúdo que nós mesmos, humanos, produzimos. Agora, dizer que a máquina vai ter consciência, dizer que a máquina vai poder pensar por si, é uma discussão ainda filosófica que tem um caminho muito grande. Além do mais, tem que se acompanhar muito o próprio desenvolvimento que está acontecendo hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo para o nosso telespectador. 80% do que você pede num prompt para um GPT explicar para você, a gente consegue medir como ele pensou, entre aspas, como essa rede neural de computadores pensa e faz com que essa resposta venha nesse pensamento onde essa máquina sonha. Mas 20% das interações entre os próprios computadores que estão ligados numa rede que mimetizam o nosso cérebro, a gente não sabe como acontece. O próprio cientista não sabe como essas máquinas interagem entre si. Será que isso é um ponto para a gente começar a achar que elas estão pensando sozinhas? Pode ser. Voltando ao que a gente conversou agora há pouco relacionado a essa nova plataforma aí, que é a Sora, né? Uhum. Que gera um vídeo de até 1 minuto com um comando que você peça para ela. Nesse sentido, a gente tem os prós e os contras, né? Você Sim. acabou de citar que a gente pode usar aí num exemplo de educação para que o aluno, a criança visualize melhor aquele assunto e entenda da melhor maneira possível. Mas existe também, eu penso que a preocupação, por um lado, de uma categoria que trabalha com isso. Por exemplo, nós da comunicação, nós temos cinegrafistas, editores de texto, editores de vídeo, e aí a partir do momento que eu tenho a inteligência artificial, que eu dou o comando a ela, que ela me gera um vídeo de 1 minuto, eu deixo de utilizar esses profissionais e eu tenho um material aqui pronto. Claro que não vai ser um material de factual, que a gente chama no jornalismo, Sim, né? claro. Porque a notícia, a gente precisa ir até a notícia, gerar aquelas imagens, gerar a reportagem, o conteúdo para ir para o ar. Mas no sentido de um conteúdo que eu preciso entregar uma peça publicitária, em que eu preciso entregar uma, digamos, para a televisão, uma vinheta. Sim. Que tem, vou fazer uma vinheta relacionada ao carnaval, uma chamada para os nossos telespectadores assistirem. Eu envolvo uma equipe inteira para fazer isso, né? E no sentido da inteligência artificial, ela gera. Eu quero fazer uma chamada de 1 minuto, eu dou o comando e ela gera. Nesse sentido, não seria uma preocupação para esses profissionais ou, da forma como vai ser usado, pode se tornar um aliado nesse processo criativo? Eu acho que essa pergunta é muito boa, é muito interessante. E, nesse momento, o que está sendo discutido muito é a questão... existe muito alarmismo em cima disso. A minha profissão vai acabar, eu não vou mais fazer isso, o que eu faço vai deixar de existir. Você lembra quando surgiram os primeiros computadores, os primeiros Photoshops da vida, né? As agências de publicidade, por exemplo, tinham ilustradores, desenhistas. Essas pessoas passaram a usar essas ferramentas digitais em vez de usar um pincel, né? E uma caneta de nanquim, por exemplo, para fazer uma arte de um anúncio de um publicitário, por exemplo, para uma agência. Então, essa evolução da tecnologia, ela dá também oportunidade a profissionais para aprenderem novas ferramentas que vão ajudar e até dar mais tempo para aquele profissional executar outras tarefas dentro do seu dia a dia ou do seu desafio, do seu trabalho. Então, o que eu vejo assim como muito importante, como desafiador, é não tenha medo de experimentar essa tecnologia nova. Não tenha medo de... A teu favor, né? Usar o ChatGPT para conversar com ele e entender as respostas que ele dá para você para a criação de conteúdo. Por exemplo, hoje, o Sora ele está fechado para só
beta testers, pessoas que a própria empresa escolheu para testar o lado da criação, o lado da qualidade, o lado da confiabilidade do vídeo que está lá. E também a questão regulatória e a questão também de propriedade intelectual, por exemplo. Está sendo discutido muito isso ao mesmo tempo nesse painel onde o Sora deu essa chacoalhada no mundo. Eu digo sempre assim, a inteligência artificial, ela não vai roubar o seu emprego, mas ela pode ameaçar o emprego de quem não souber usar a ferramenta, a inteligência artificial, em seu benefício próprio. Então, você imagina, o Sora, no site deles, lá onde eles demonstram os vídeos que a gente tem visto, ele também mostra as falhas. Por exemplo, ele não sabe lidar com alguns tipos de informações onde envolva física com pesos e proporções de objetos. Então, ele deu um comando lá, crie um ambiente onde escavadores, pesquisadores estão escavando e encontram um artefato enterrado. Quando sai uma cadeira e a cadeira não sai na mão da pessoa, a cadeira sai flutuando. Esse próprio vídeo que viralizou, que é o vídeo de uma mulher andando numa rua de Tóquio, que eu acho que todo mundo viu esse vídeo, que é o vídeo principal do Sora de 1 minuto, né? A mulher vem andando com uma roupa estilosa, que ele escreve lá, com uma jaqueta de couro, um vestido. Se você olhar com atenção, e eu me fiz questão de olhar isso, em dado momento a perna direita delas passa para a perna esquerda passa para a perna direita. Ela troca de perna. Só que você está tão encantado com aquele visual que, assim, caramba, a máquina criou um visual muito bacana aqui, você não percebe que a perna dela teve um problema. Então, existe muito problema em relação ainda à qualidade dessa informação. A gente está com o vídeo no ar, que você estava explicando agora. Se você perceber, se você olhar, a perna dela vai trocar em dado momento, ali embaixo. Vamos acompanhar um pouquinho. Ah, já cortou. Esse close é fantástico. Aparece imperfeição na pele, aparecem uns sinais. Mas a perna dela, logo no início que ela está começando a caminhar, vamos perceber agora, a perna vai trocar de lado. A perna de esquerda passa para o lado direito. Acho que agora é um pouquinho, quer ver? Vamos olhar mais um pouquinho aí. Está vendo só como o andar não é um andar natural? Olha, ele trocou a perna, você viu? Sim. Trocou a perna. Então, tem muita coisa ainda a ser feita, né? Tem muita coisa que vai ser melhorada. Mas é fantástico você imaginar que isso aí não existe no mundo real. Sim. Isso foi sonhado por um computador que foi treinado com outras imagens. Você pode perceber que há um tempo atrás, até 6 meses atrás, quando você pedia para criar uma imagem estática, as mãos eram muito estranhas. As mãos tinham 6 dedos, o dedão saiu do meio da mão. Por quê? Porque quando você treina um modelo de linguagem, você treina esse modelo com imagens estáticas. Então, quando um computador vai imaginar o rosto de uma pessoa, ele sabe que tem 2 olhos proporcionais, tem as orelhas, o nariz, a boca, a testa, a proporção entre testa e queixo, etc. Mas a mão, ela roda em 360 graus, os dedos se mexem em vários ângulos. Então, a máquina não consegue pensar ainda com a melhor posição para criar uma mão quando alguém solicita que se crie uma pessoa segurando um copo. A mão, às vezes, atravessa o copo. Em 6 meses para cá, melhorou muito a qualidade porque eles têm uma capacidade de fazer um ajuste fino do próprio treinamento da máquina. Eles olha, a mão é assim, a mão é assado, a mão não faz isso, a mão só faz dessa forma. E a máquina vai aprendendo, né? Certo. Na sua visão, quais são os perigos dessa nova plataforma? Eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado quando alguém tem acesso a uma plataforma como essa e pretende usar para enganar pessoas ou enganar, por exemplo, nós vamos viver agora uma campanha política para prefeito, para vereador, onde até ontem mesmo o próprio TSE se posicionou em relação à questão de deepfake e uso de plataformas de inteligência artificial para criar imagens ou para adulterar imagens, não só a voz, como também o vídeo, né? Então, o cuidado que essa questão regulatória está tendo nesse momento na questão política, é que você pode influenciar o resultado de uma eleição, por exemplo, quando você bota um candidato falando uma coisa que ele não falou, e com a própria voz dele. Isso que é o mais incrível. Eu fiz um teste com uma plataforma que faz isso, eu gravei minha voz falando em português, 30 segundos, subi para a plataforma e ele devolveu o meu vídeo, o meu rosto, a minha boca, falando em inglês, falando em espanhol, falando em japonês, ainda com o sincronismo do lábio, falando no idioma que eu nunca falei na minha vida. Então, e assim, não tem diferença. Eu mesmo achava que era eu que estivesse falando aquilo lá. Você imagina se alguém usar isso para o mal, alguém usar isso para aplicar um golpe, por exemplo,
clonando a sua voz, o seu rosto aqui, e você, uma pessoa pública, que seu vídeo está disponível na internet, porque você apresenta um programa, alguém pode pegar você mesma e fazer com que você estivesse pedindo ajuda, pedindo dinheiro emprestado para alguém, ou tivesse sido sequestrada e ligando para um parente pedindo ajuda para um resgate. Então, isso é muito grave, é muito perigoso mesmo. Ou até mesmo usar em outros contextos, né, e colocar a gente em situações aí duvidosas, em que a gente tenha que lutar para provar que você não fez aquilo. Exatamente, isso é muito difícil. Aconteceu, né, com imagens estáticas numa escola no Rio de Janeiro, né, foi uma informação pública onde pessoas garotos brincando, trocaram, né, o rosto de algumas alunas e botaram elas nuas. Então, isso é muito perigoso. E você tem que correr atrás para limpar a sua imagem, que você nunca fez nada disso para prejudicar a sua própria imagem. Né? Isso mesmo. Denis, tem participação do pessoal de casa. Vamos lá. O Mário da Pedreira pergunta onde a IA pode ajudar no sensoriamento remoto. Olha, a IA, ela é muito boa para reconhecer padrões. Tá? Isso aí é fantástico, porque é uma das principais ferramentas ou benefícios que nós podemos usar da IA generativa, é o reconhecimento de padrão. Então, quando você ensina, por exemplo, para uma imagem, para uma plataforma dessa de IA, que aquilo é um pedaço de terra, aquilo ali é árvore, aquilo ali é copa de árvore, e você vai alimentando ele com imagens ao longo do tempo, ele pode detectar início de um desmatamento que nós, no próprio olho humano, não conseguimos olhando uma imagem, porque ele é muito bom para isso. Eu vou aproveitar essa pergunta do Mário e vou dar um outro exemplo. Existem já trabalhos sendo feitos aqui no Brasil, no próprio Einstein, em São Paulo, no hospital, onde ele treinou uma inteligência artificial, que não é generativa, como a gente falou antes, uma inteligência artificial que foi treinada para um objetivo único. Ele treinou essa inteligência artificial lá no hospital com 32 mil mamografias normais. E a partir daí, agora, o que estão fazendo? Qualquer exame de mamografia, antes do médico olhar para dar o laudo, passa pela plataforma de inteligência artificial. E ela consegue detectar tumores que o médico não consegue, com o olhar dele, ainda detectar, porque ela sabe qual é o padrão normal, ela foi treinada com o padrão normal. Então, quando você passa padrões para ele e pede para ele detectar discrepâncias, isso aí ajuda muito, por exemplo, no caso de mapeamento do desmatamento da Amazônia, por exemplo. Perfeito. Tem mais participação. O Beto Santos, do município de Quatipuru, diz que tem um irmão que é profissional da voz, um radialista. Ele diz que leu uma matéria que daqui a 7 a 10 anos esse profissional do rádio perderá seus empregos e entrará um locutor robô no lugar, que é a inteligência artificial. Ele pergunta se isso é verdade. É um pouco do que a gente estava conversando antes. É um ponto de atenção. Tá? É um ponto de atenção. Eu estava vendo ontem, até me preparando para a gente conversar aqui, uma matéria onde tem uma estação de rádio nos Estados Unidos que está usando vozes digitalizadas de um locutor que faleceu, tá? E o conteúdo de texto é alimentado por um produtor e a pessoa está apresentando um programa já falecido. Né? Então, é um ponto de preocupação? Mas ao mesmo tempo, a gente volta para aquele tema da singularidade e da ciência, né, da onisciência. A inteligência artificial vai ter o timing para você estar apresentando um programa de rádio ao vivo e interagir com o telespectador ou passar o sentimento de uma música ou de uma notícia que ele está dando? Eu acho que tem muito caminho ainda e muita discussão pela frente. A gente tem, falando nisso, exemplo de um filme, né, que a pessoa, ela faleceu em 2004, mas nesse filme, ela, através da inteligência artificial, ela tem uma participação e é um filme agora, recente, né? Nesse sentido, a indústria cinematográfica, ela deve temer a Sora? Eu acho que sim. Inclusive, nós tivemos um movimento final, no meio do ano passado, onde os roteiristas, quem escreve os scripts para todas as séries, né? Para todos os filmes, se posicionando através do sindicato deles, para que os estúdios não usassem a inteligência artificial generativa para criar roteiros de filmes e roteiros de séries, diálogos, que é o trabalho braçal, né? É o trabalho do próprio roteirista que cria isso. Ele tem que pensar, imaginar uma situação e não deixar uma máquina pensar por ele. Então, esse é um ponto muito delicado. Um outro ponto interessante da gente levar em consideração já tem
artistas, atores e atrizes nos Estados Unidos, colocando em contrato que eles não autorizam o uso de imagens deles criadas por computador para substituir eles numa ação. Né? Eu vi os exemplos do Star Wars, tem um episódio que a Carrie Fisher já havia falecido, aparece como Princesa Leia num filme onde criaram a imagem no computador. Talvez ela tenha deixado esse legado autorizando que criasse a imagem dela para que fosse usada num filme. Outro ponto interessante, eu vi uma discussão muito interessante, por exemplo, nós que usamos o Instagram e o Facebook, os algoritmos do Instagram e do Facebook conhecem às vezes a gente melhor do que nós mesmos. Agora imagina você alimentando todo o conteúdo que você já produziu e postou no Facebook nos últimos 12 anos, entregando para uma IA, e a IA passa a agir como você. Então você, para a sua família, pode não morrer nunca, estar viva para sempre. E as pessoas podem interagir com você. Tem um site chamado character.ai, caracter, ou personagem.ai, um site em inglês, onde você conversa com o Shakespeare, você conversa com Platão, você conversa com Sócrates, ele responde para você como se fosse o próprio autor. Eu testando, eu perguntei para o Shakespeare por que ele criou o Otelo. Ele falou assim, eu gosto muito de estudar relações humanas e eu queria estudar ou entender ou escrever uma peça que trata sobre o ciúme doentio e as pessoas que manipulam outras para causar o mal para uma terceira pessoa, né? Que é a trama do Otelo com a Desdémona e com o Iago lá, que fica fomentando o ciúme entre o casal. Ele me explicando, assim, é uma coisa muito incrível isso, que parece estar conversando com o próprio autor. A gente falou agora há pouco, né, um pouco sobre essa questão das plataformas que existem atualmente. Você falou que a gente está aí na terceira fase da inteligência artificial e falamos um pouquinho daqui a um tempo. Como é que você vê o futuro da inteligência artificial? Eu vejo ela cada vez mais presente na nossa vida, cada vez mais transparente essa utilização. Eu vi um estudo que na Finlândia as escolas do ensino fundamental e médio estão treinando crianças para criar prompts para interagir com máquina. Criar prompt hoje é uma maneira só de você dar um input, dar um comando. Só que você não precisa digitar, você pode conversar. Quem tem a versão paga, por exemplo, hoje, do ChatGPT-4, a assinatura custa mais ou menos $20, você tem no aplicativo do celular um botão que você clica, que já é um microfone, em vez de você digitar o comando, você conversa com ele e ele te responde conversando numa linguagem natural humana. E quando você sai da conversa, o texto está todo atrás, transcrito. Então, eu acho que a maneira como você vai interagir com essas máquinas, com essas plataformas de IA, e a gente souber usar de uma maneira muito adequada e muito justa para todo mundo, vai sobrar mais tempo para a gente fazer coisas que na nossa vida a gente não tinha tempo, porque a gente estava ligado a fazer tarefas repetitivas. E ela é muito boa para substituir padrões e substituir pessoas que executam tarefas repetitivas. Perfeito. Você, como um estudioso e também admirador, né, dessa ferramenta que é a inteligência artificial, tem algum projeto que testa a IA? Em cima da plataforma do ChatGPT, ele dá a opção, a ChatGPT pago, desculpe-me, ele dá a opção de você criar os seus próprios agentes GPTs, tá? Então, vou tentar explicar para você. Hoje, você entra no ChatGPT, você faz uma pergunta ou me descreva um mecanismo da reação inflamatória usando analogias para eu explicar para uma criança de 8 anos. Ele vai te dar um texto onde você vai responder, ele vai te responder aquela pergunta, você explicar como é que funciona a inflamação para uma criança. Mas, se você tem essa versão paga, você pode criar agentes que você pode treinar ele para ele ser um médico ou um terapeuta e te dar respostas específicas sobre um único tema. Então, por exemplo, eu estou treinando uma IA, como eu sou professor universitário, eu estou treinando uma IA com informações para ajudar professores a elaborar itens de prova. Ela não vai substituir o professor. Mas, por exemplo, eu alimentei essa IA, que a gente chama de agente GPT, eu alimentei esse agente com informações de como funciona a teoria de resposta ao item.
Quer dizer, como são feitas as questões do Enem, por exemplo, como são feitas as questões do ENAD. A partir do momento que ele aprende como elaborar uma questão, eu passo o meu conteúdo que eu ministro na sala de aula para ele, ele me ajuda a criar roteiros de perguntas com alternativas baseadas num padrão, que é o padrão específico para a criação de provas. Então, a minha ideia, o objetivo é ajudar professores a ganhar tempo para elaborar, não é fazer a questão em si, mas dar um roteiro para elaborar a questão, onde o professor passa a ter mais tempo para estudar e adquirir mais informação para ministrar melhor as suas aulas. Então, você consegue equilibrar o tempo entre produção de questões de prova que toma muito tempo e você agiliza esse processo. No seu entendimento, então, cada profissional precisa enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta tecnológica a favor de cada profissional. Então, em vez de eu ver a IA como uma possível disputa comigo de um cargo, uma ameaça, eu vou estudar essa ferramenta, entendê-la e usar a meu favor na minha profissão. Exatamente. E qualquer profissão pode se beneficiar disso, né? Profissões que são muito técnicas, que, por exemplo, tem profissões que você precisa analisar uma massa de dados muito grande, planilhas. Isso, para ele consegue mastigar isso e devolver para você em 2 segundos. Encontrar um erro numa planilha ou encontrar uma inconsistência numa análise de um determinado dado que está ali. E isso aí vai sobrar tempo para você fazer outras coisas dentro da sua profissão. Você é contador, você pode submeter lá um balanço e pedir para ele analisar e tentar encontrar uma inconsistência e você vai sobrar tempo para atender mais clientes, porque está te ajudando naquilo lá. O importante, eu acho que a mensagem que a gente deve tirar disso, dessa nossa conversa e desse trabalho que eu gosto muito de fazer de evangelização em torno da inteligência artificial, é que a gente tem que usar ela para o nosso benefício, para nos ajudar a ganhar mais qualidade de vida e ter mais tempo para a gente poder fazer outras coisas que a gente estava perdendo por falta de tempo e de necessidade de ficar produzindo tarefas repetitivas, trabalhando em cima de tarefas repetitivas, por exemplo. E aí, nesse sentido, o que falta para a gente ter plena confiança no que a gente está usando? Você falou há pouco sobre a questão da regulamentação, né, para que isso funcione de maneira em que a gente não vá ficar duvidando dos conteúdos que a gente está consumindo e que estão aí à nossa disposição. A sua pergunta é ótima. Eu acho que tem 2 pontos aí, eu vou responder em 2 partes. A primeira é, nesse momento, nada substitui o nosso conhecimento. Então, a gente não pode deixar de continuar lendo, continuar poder autocrítico estudando para poder humano, criticar, né, aquela resposta que você está recebendo daquela máquina ali. Eu mesmo já peguei várias alucinações, onde eu faço uma pergunta, ele me dá uma resposta. O nome é alucinação mesmo, em inglês eles chamam lá de hallucination. Então, é a máquina dá respostas erradas. Eu pergunto assim, você tem certeza que isso está certo? Ela, não, desculpa, eu errei. Porque a máquina, ela está pensando, ela está sonhando numa resposta para você, né? E aí ela foi treinada com conteúdo bom, conteúdo ruim, conteúdo errado, conteúdo com viés, conteúdo que pode até conter racismo ali dentro. Então você tem que ter um bom senso de analisar aquilo lá e dizer assim, isso aqui está errado. Vou dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, um advogado preparou uma petição para dar entrada na justiça para um cliente dele que tinha uma companhia aérea tinha perdido a mala. E ele falou, quero processar a companhia aérea. O advogado pediu para o ChatGPT, olha, o meu cliente, o Denis Paz Barreto, voou no voo tal, no dia tal, perdeu a mala e, por favor, prepare para mim uma petição. O ChatGPT preparou a petição inteira, citando até jurisprudência. O cara não leu, o advogado, e não leu, não criticou, né? Não fez a crítica dele em cima daquele documento, mandou para o tribunal. O juiz pegou, foi ler e falou assim, engraçado, eu sou juiz há tantos anos, nunca soube dessa jurisprudência aqui. Mandou um assistente pesquisar. O cara foi pesquisar, não existia jurisprudência. O advogado, ele caiu numa cilada que a própria inteligência artificial criou. A inteligência artificial criou uma jurisprudência que, em dado momento, em dado tempo, um fulano tinha tido um problema parecido e citou um exemplo que não existia. Então, nós temos que criticar isso. A gente vai para o lado da regulação. A regulação, ela não pode impedir a evolução tecnológica, nunca. E isso desde sempre. A regulação, ela vem depois do avanço da tecnologia. Justamente porque a gente não sabe onde vai parar. Não sabendo onde vai parar, você não pode impedir que ela comece. Então, nós temos que nos apoiar
e as instituições que cuidam dessa regulamentação têm que dar ferramentas para nós, cidadãos, temos a certeza de aquilo lá não está desviando, não está sendo usado para desviar do caminho para qual aquela ferramenta foi criada. Então, hoje a gente está vendo essa questão das plataformas de redes sociais, né, que tem que ser regulamentadas, tem que ser reguladas. Eu acredito que tem que ter. Ela tem que tirar um conteúdo de racismo antes da justiça chegar lá e exigir que ela tire. Então, esse é um ponto. E com a IA também tem que ser a mesma coisa. Perfeito. Antes que alguma coisa seja feita ou seja divulgada de forma errada, a própria plataforma pode tirar isso, ou deveria ter o cuidado ou dar elementos para que seja tirado ou curado, né, fazendo uma curadoria daquele conteúdo. Denis, para o pessoal de casa que queira te encontrar, queira aí consumir mais informações relacionadas a IAs, onde te encontrar, tua rede social, geralmente você publica esse conteúdo. Me encontra nas redes sociais, eu gosto muito de conversar sobre isso. O meu Instagram é @denispb.ai, denispb.ai. Então, lá você encontra meu telefone, encontra meu e-mail, encontra maneiras de conversar comigo. E lá eu publico dúvidas, eu publico ideias, eu publico testes e estou sempre à disposição para conversar sobre isso. Foi um prazer conversar com você aqui hoje, nessa tarde. Tenho certeza que quem está acompanhando a nossa programação aí consumiu informações importantes relacionadas a esse tema. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Boa tarde. Para você que está acompanhando a nossa programação, a gente volta já já.